pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mateus. Eu queria deixar aqui uma reflexão que se encontra lá no livro de Mateus, no capítulo 14, versículo 22, que diz assim, tá no contexto ali, né, de que Jesus recebeu a morte de João Batista e ele tenta ficar só que a multidão acaba seguindo ele no deserto, né, vai pro deserto e segue Jesus. E ele fica com pena daquela multidão, realiza milagres, ensina o povo. E no final faz aquela famosa multiplicação de pães para que o povo não vá embora com fome, né? E se desfaleça no caminho, fica com fome no caminho, né? Isso mostra o cuidado de Deus, né, pelo seu povo. Ele tinha uma paixão muito grande pela humanidade, ele não desistia. Mesmo depois de uma notícia tão ruim, ele se entregava e servia. E chega ali, o final da noite, ele quer ficar só e manda os discípulos ir na sua frente, né? Atravessar o lago, né? Da Galileia. Vai na sua frente, enquanto ele fica atrás, ali sozinho no deserto. Se eu não me engano, ele sobe um monte. E de noite, de madrugada, ele aparece para os discípulos no meio de uma tempestade, onde o barco está quase querendo virar, andando em cima das águas. E Pedro pede: Pai, Senhor, se for tu mesmo, mande que eu vá em tua direção. E assim, então venha, Pedro. E é interessante que quando Pedro sai do barco, ele consegue andar acima das águas. Enquanto ele está com os olhos fixos em Jesus, ele consegue andar por cima das águas. Só que no momento em que ele olha para as ondas, olha para o fator natural, olha para as circunstâncias ao seu redor, ele começa a afundar. E a palavra de Deus diz que ele grita: Senhor, socorre-me! Ou Senhor, socorro, Senhor! E imediatamente Jesus estende a mão para ele e diz assim: Homem, porque você duvidou, como é pequena a sua fé. E aqui tem muitas mensagens que a gente pode tirar dessa história, né? Cada vez que você lê, Deus, o Espírito Santo pode falar de diversas formas, muitas coisas, muitas lições, porque tudo que Deus deixou aqui na Terra, né? Fez aqui na Terra quando ele estava aqui, tem um propósito, um significado muito profundo, todas as atitudes dele. E aqui, alguns pontos que eu posso tirar é que a gente não pode tirar os olhos de Jesus. Quando nós paramos de buscar a Deus, quando nós paramos de olhar para Jesus na sua palavra, meditar na sua palavra, cantar a Ele, passar o dia com Ele jejuando, buscando Ele em oração, buscando Ele como princípio do dia, como final do dia de coração, nós conhecemos mais a Ele, principalmente pela sua palavra. A revelação da sua palavra nos mostra quem é Ele, o Deus tão grande que está conosco. Quando nós conseguimos perceber isso, nós temos certeza e percebemos Ele no nosso dia a dia, cuidando de nós no nosso trabalho, na nossa caminhada, nos nossos relacionamentos do dia a dia. Nós temos convicção do poder e da grandeza do nosso Deus. E se a gente parar de olhar, começar só viver na correria, viver olhando para as circunstâncias ao nosso redor, por exemplo, para a vida financeira, para a vida de relacionamentos, talvez uma doença, algum trauma, pode ser, pode ser várias coisas, né, que podem tragar nossa fé. Pode ser alguma circunstância muito difícil que você está passando agora na sua saúde. E, e se você olhar para isso e esquecer do Deus poderoso que está com você, você vai sentir medo. E Deus nos convida a gente olhar para Ele. Quando nós olhamos para Ele, nós temos uma revelação do seu poder, do seu amor e da sua justiça, da sua fidelidade, da sua bondade. Nós temos revelação, como Davi tinha essa revelação, ele sabia desses princípios de Deus. É por isso que tantas vezes ele fala: se o Senhor aceitar sacrifício, eu os daria. Eu os daria o sacrifício, mas o que o Senhor quer é um coração sincero. E Deus quer um coração sincero, Deus quer se relacionar com cada um de nós para que nós venhamos a conhecê-lo. Quando você conhece o amor de Deus por você, você tem fé. A fé opera pelo amor. A fé só existe quando você tem convicção do amor de Deus, do poder de Deus que está com você. Quando você tem essa convicção, essa revelação, isso é algo que só podemos receber do Espírito Santo, não podemos compreender com o nosso intelecto. Por mais que nós venhamos entender toda a Escritura com o nosso intelecto, não temos revelação. Isso só passa de informações. E Deus quer nos dar a revelação da sua grandeza e do seu poder nas nossas vidas, para que nós venhamos andar confiantes, cabeça erguida, sem nenhum tipo de medo, de condenação, de culpa, de, de autopunição. Deus quer que a gente ande confiante, Ele quer usar a gente,
quer nos abençoar, ele nos ama, ele criou toda a humanidade com grande prazer. E eu tenho certeza que ele quer fazer uma obra grande, cada um de nós, no Brasil, no mundo, e quer levantar essa geração para que se desperte, para que olhe de novo para Jesus. E quando nós olhamos para Jesus, somos transformados. E essa é a mensagem. A gente tem que continuar olhando para Jesus e não desistir. Mesmo que seja difícil olhar para Ele, mesmo que seja muito, muito difícil, a mensagem é a mesma. Me ame de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Me ame. É a mensagem do Antigo Testamento, é a mensagem do Novo. Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Só assim você vai ser capaz de se amar e amar o seu próximo. Você não vai conseguir amar nada e fazer nada se não olhar para Jesus. Você pode ter carisma, pode ter uma boa atitude, mas temos que olhar para Jesus, porque só Ele que nos capacita, é só Ele que nos dá força para fazer o impossível. E essa é a mensagem, eu espero que vocês recebam em nome de Jesus e agradeço a atenção de vocês. Tchau.